Seja muito bem-vindo ao nosso canal Ouvidos na Leitura. Inscreva-se e também deixe o seu like para mais conteúdos. Hoje estaremos lendo Mais 5 Erros Habituais de um Romanista, escrita por Lucas Banzoli. Há poucos dias, postei um artigo sobre os 5 erros mais habituais de um romanista. A intenção era fazer somente um artigo do tipo, mas como eles têm muitos erros, me senti na obrigação de escrever outro. Primeiro, achar que se não está na Bíblia, então está na tradição. Os católicos invocam os poderes mágicos da tradição a todo momento em que se veem encurralados em um debate bíblico e, sem saída, clamam pela tradição oral, que basicamente funciona como um chapéu de um mágico. Você tira dali de dentro tudo o que quiser. Ou seja, se você não tem prova nenhuma que Maria foi assunta aos céus, diga que está na tradição. Se você não tem argumento nenhum para fundamentar a Imaculada Conceição, invoque a autoridade da tradição. E se os versos isolados e tirados ridicularmente do contexto, usados para basear doutrinas como purgatório, intercessão dos santos, também não funcionar, grite pela tradição, que ela virá em seu socorro e o libertará de todos os seus males, ou seja, dos protestantes. A tradição, basicamente, é qualquer coisa que o católico queira que exista, mas que não existe. Em meu livro, Em Defesa da Sola Escritura, eu jogo esse conceito romano da tradição na lata do lixo, mostrando que o que os pais entendiam pelo termo se referia sempre a costumes, ou interpretações da Bíblia, ou a dados históricos, ou a doutrinas expressamente contidas nas Escrituras. Nenhum pai jamais invocou a tradição para fundamentar uma doutrina fora da Bíblia em um debate. E se, por um lado, há textos isolados, onde um ou outro pai da igreja, de data tardia, fala de uma ou de outra doutrina católica, há caminhões e mais caminhões de pais dizendo o contrário, e esmagando toda e qualquer pretensão papista de deturpar criminosamente a patrística em seu favor. Segundo, achar que sucessão apostólica só existe em Roma. Outro erro clássico. Muitos papistas acreditam piamente que só existe sucessão na Igreja de Roma, desconhecendo completamente a história da Igreja. Alguns chegam ainda a distorcer terrivelmente as palavras de Irineu, que só citou sucessão de bispos romanos em contra as heresias. No entanto, ele não fez isso porque só Roma tivesse sucessão, mas sim porque, em suas próprias palavras, seria coisa bastante longa elencar numa obra como esta a sucessão de todas as igrejas. Ou seja, Irineu obviamente reconhecia que existia sucessão nas outras igrejas também, em vez de dizer que só havia na Igreja de Roma. Em sua famosa História Eclesiástica, Eusébio de Cesareia não cita a sucessão de Roma apenas, mas de todas as outras comunidades cristãs de destaque, incluindo Antioquia, Alexandria, Jerusalém e etc. Inclusive, a lista de sucessão em Antioquia se inicia com ninguém menos que o próprio apóstolo Pedro, tido pelos católicos como Papa da Igreja. A teoria do primado do bispo romano, com base unicamente no argumento da sucessão apostólica, é tão ridícula que o próprio João Calvino já acabou com isso no século XVI. Agora lhes farei outra concessão, a qual jamais obterão dos homens de mente sã, isto é, que a primazia da Igreja foi fixada em Pedro, com vista a permanecer para sempre por sucessão perpétua. Contudo, como convencerão que sua sé foi colocada em Roma, que quem quer que fosse bispo dessa cidade presidiria ao mundo inteiro? Com que direito vinculam a um lugar essa dignidade que foi dada sem menção de lugar? Dizem que Pedro viveu em Roma e aí morreu. Que dizer do próprio Cristo? Porventura não exerceu em Jerusalém o episcopado enquanto lá viveu e, ao morrer aí, não consumou o ofício de seu sacerdócio? O príncipe dos pastores, o bispo supremo, a cabeça da igreja,
não pode adquirir essa honra para um lugar. Pedro, muito inferior a ele, o adquiriu? Porventura tais sandices não são mais que pueris? Cristo conferiu a Pedro a honra do primado. Pedro sediou-se em Roma. Logo, aí estabeleceu a sede do primado. Seguramente, com este arrazoado, os israelitas de outrora devem constituir a sede do primado no deserto, onde Moisés, mestre supremo e príncipe dos profetas, exerceu o seu ministério e morreu. Deuteronômios 34, verso 5. Terceiro, achar que os protestantes rejeitam qualquer tipo de tradição. Errado de novo. Nenhum evangélico discorda de qualquer tipo de tradição. Só não aceitamos histórias de pescador mascarados sob o nome de tradição apostólica. A coisa é simples. Prove que algo vem mesmo da tradição que era aceito universalmente na igreja dos primeiros séculos, e cremos. É assim, por exemplo, que resta pouca ou nenhuma dúvida quanto à autoria dos 4 evangelhos, visto que a igreja sempre os teve pelo nome de Mateus, Marcos, Lucas e João. Isto é infinitamente, imensuravelmente e exorbitantemente diferente de uma doutrina como a Imaculada Conceição de Maria, que virtualmente não era concedida por nenhum pai da igreja, e outras tantas que só passaram a ser cridas por pais de datas posteriores, mas que eram completamente desconhecidos por aqueles que conviveram com os apóstolos ou com sucessores diretos dos apóstolos. Até porque, se um protestante estivesse muito empolgado em seguir essa tradição apostólica, nos dias de hoje, ele teria uma baita dor de cabeça para discernir qual tradição é a certa, uma vez que as tradições da Igreja Oriental, hoje chamada de Igreja Ortodoxa, é basicamente bastante diferente das tradições da Igreja Romana. No fim das contas, se ele quiser seguir essa tal estimada tradição, ele terá que jogar os dados e contar com a sorte. É uma fé cega. Quarto, achar que os protestantes odeiam Maria ou querem rebaixá-la. Já falei bastante sobre isso, mas aqui vou resumir de novo para os católicos entender de uma vez. Não, nós não odiamos Maria. E, na verdade, o próprio católico sabe que evangélico nenhum despreza Maria. Mas ele tenta armar esse espantalho mesmo assim, para conseguir se vitimizar à vontade e ter um passe livre para heresias. A coisa chega a ser tão patética ao ponto de um evangélico escrever algo bíblico refutando a impecabilidade total de Maria. E o católico chega dizendo que estão tentando rebaixar a Mãe de Deus, em vez de refutar com argumentos bíblicos e parar de chorar. Não é de se impressionar, pois é a mesma tática suja usada há décadas pelos comunistas. Se você é contra o casamento gay, então odeia gays. Se é contra o aborto, então odeia mulheres. Se é contra cotas raciais, odeia os negros e por aí vai. O apologista católico, embusteiro, apenas muda o disco para se é contra a doutrina mariana, então você odeia Maria. Ataque baixo, sujo e porco. Os evangélicos reconhecem que Maria foi absolutamente tudo o que a Bíblia diz que ela foi: agraciada, bendita entre as mulheres, bem-aventurada e etc. E não cremos em absolutamente nada do que a Bíblia não diz que ela foi: imaculada, assunta aos céus, corredentora e etc. É simples assim. Quinto, achar que idolatria consiste apenas em considerar alguém como um Deus. Argumento tosco. Se não é um Deus, então pode cultuar, pode se prostrar, pode fazer procissão, pode fazer o que quiser. Se as coisas fossem tão simples assim, Cornélio, que é descrito na Bíblia como um homem justo e temente a Deus, Atos 10, 22, não teria sido repreendido por Pedro quando se prostrou diante dele, em Atos 10, 25 e 26. Cornélio considerava Pedro um Deus? É óbvio que não. Ele era um judeu leal, monoteísta, e não era burro para pensar que Pedro fosse um ídolo. No entanto, sua atitude foi alvo de repreensão mesmo assim. Assim também, João se prostra diante de um anjo no Apocalipse.
e o anjo o repreende, considerando aquele ato uma adoração que só era devida a Deus. Apocalipse 19, verso 10 diz: Então caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: Não faça isso. Sou servo como você e como os seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Estaria João, o homem que conviveu com Jesus, e o mesmo que escreveu para nos guardarmos dos ídolos, 1 João 5,21, considerando aquele anjo um Deus? É óbvio que não. Ele pensava que fosse apenas um gesto de respeito, mas o anjo considerou adoração. Mas os católicos se superam. Não apenas se prostram diante das imagens, como também rezam a elas. Pedem intercessão, entoam louvores, tocam, beijam, levam em procissão, enchem os templos com elas, fazem promessas a elas, cultuam e mais uma série de coisas que nem Cornélio nem João fizeram e foram repreendidos por muito menos. E depois dizem que estão só venerando. Paz a todos vocês que estão em Cristo, por Cristo e por seu reino. Lucas Banzoli. Gostou do nosso audiobook? Deixe o seu like e também se inscreva em nosso canal. Compartilhe para que possamos alcançar mais pessoas.